gente, nós vamos para a nossa mensagem então hoje. Eu não quero me tardar muito, que é uma mensagem de Páscoa, uma mensagem especial de Páscoa. Queria colocar o título antes: Jesus, o Cordeiro Santo. Passe o texto, por gentileza, queridos. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É muito interessante você ver a Bíblia como um todo, porque a Bíblia é poderosa. Se tu quer entender um texto, seria muito bom tu ler toda a Bíblia. Nós estamos diante de uma cena aqui, queridos, que Jesus Cristo está indo para o batismo nas águas, por imersão adulto. Jesus estava com 30 anos, e ele estava indo até João Batista para se batizar. Aí entra uma questão complicada. O que vem a ser o batismo? Significa imersão. Batismo vem de baptisma, que significa você imergir o corpo debaixo da água e depois ser levantado por um ministro para fora da água. Mas esse símbolo profético tem um sinal. Simboliza que a pessoa está morrendo para uma vida pecaminosa e ressuscitando para uma nova vida. Ok? Todo mundo sabe disso. Mas eu lhe pergunto, Jesus precisava morrer para pecados? Jesus precisava, será, se batizar? Ei, João, eu quero entregar a minha vida para mim mesmo. Eu quero entregar a minha vida para o meu pai. Porque eu sou um pecador e eu preciso, cara, eu sou fumante, sou viciado, sou adúltero, sou fornicador, sou mentiroso. Tu imagina Jesus falando isso? Quando João Batista vê Jesus vindo, ele fala: você não pode ser batizado por mim. Eu que devo ser batizado por você. Eu não tenho a honra nem de desatar as correias das tuas sandálias. Eu não posso batizar o próprio Deus. O Senhor não precisa ser batizado. E Jesus diz: deixe que se cumpra tudo. Agora ninguém entende o que eu estou fazendo, mas um dia entenderão. Deixa eu me batizar. João Batista ficou: tudo bem, mas tu não precisava, Senhor, porque tu é Deus. Tu vai morrer para quê, Senhor? Mas aí, gente, para nós entender esse texto, logo após vem: aí está o Cordeiro de Deus. João Batista viu de longe o Cordeiro de Deus. Agora o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você, passa o primeiro ponto, para nós trabalhar bem tranquilo isso. Primeiro ponto: perceba Jesus vindo na sua direção. Páscoa é um evento propício. Páscoa é um evento propício para refletirmos sobre a presença de Jesus em nossa vida. Eu gosto de eventos especiais. Eu gosto muito do Natal. Eu gosto muito da Páscoa. Eu gosto muito do Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Mulher, Dia do Homem, Dia do Filho. Dia do Homem, olha só. Deveria ter, né? Já estou profetizando, achando. Mas é muito bom, porque assim, primeiro os comerciantes ficam felizes na vida. Porque podem vender mais, aí já faz, as doceiras já fazem vários ovos de Páscoa, aí já faturam, né? Aí Dia das Mães, a mulherada já vende roupa, maravilha. Os comerciantes, a visão comercial, quem sabe seja esse o motivo para ter colocado esses dias. O comerciante fica feliz. O comerciante ama em dias festivos, em dias especiais. Temos promoção de roupas de mulheres. Venha, meninas. Black Friday. Comprei por 5, vendo por 6. Olha só que promoção. Mas os dias especiais são uma coisa boa, porque o ser humano tem a tendência, queridos, de esquecer de amar o próximo. O ser humano tem a tendência, na correria da vida, de esquecer de abraçar a mãe, abraçar o pai, abraçar o filho, abraçar a esposa, abraçar Jesus. A vida é tão corrida que Deus foi tão bom que Ele preparou dias especiais
para que nós não ficássemos o ano inteiro sem lembrar de algo muito importante em nossa vida, que é aquele dia especial. Aí alguns dizem assim, não, eles falam assim, Dia das Mães, eu sempre lembro de você, minha mãe. Não precisa de dia, para de mentir, você esquece. Mamãe, eu sou teu maior presente. Mas que fiasco. A tua mãe esperando um buquê de flor, a tua mãe esperando ali uma caixa de chocolate, eu sou teu maior... Tudo bem, legal, teu maior presente. Mas, velho, tu vai se desculpar com uma... Não, essa desculpa é muito esfarrapada, né? Gastou dinheiro em coca, em porcaria, não conseguiu comprar um presente para a mãe, e aí fala, eu sou teu maior presente, mãe. Gente, vamos começar, né? Legal, né? Pastor, mas eu uso essa expressão. Pode usar, mas dá um pouquinho de flor para tua mãe. Ela sabe que você existe, todo dia ali, sendo legal com ela. Ela sabe muito bem que tu existe, que tu é o maior presente dela. Uma coisa ofensiva é uma pessoa estar, uma pessoa está de aniversário, uma vez no ano. Uma vez no ano nós temos aniversário. Aí as pessoas têm a cara de pau de não dar presente para a pessoa. A maior cara de pau é quando o aniversariante chama para fazer uma janta. Vamos comemorar meu aniversário? Vamos! O cara vai lá, come, bebe, dá comida ao aniversariante e não dá um presente. É uma cara de pau grandiosa. Pelo amor de Deus! Quando você for no aniversário, leve um presente. É o mínimo que se espera de você. Leve um presente. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tem dinheiro. Ah, mas eu não tenho. Alguma coisa tu tem. Pega aquela tua coca, embrulha. Aí as pessoas, elas dão muito valor para o preço. E de tanto elas darem valor para o preço, elas não pagam nada. É uma vergonha. Estou que nem o da Atena. É uma vergonha. Você ir em um aniversário, comer da comida daquele que aniversariou e você não dá um presente. Gente, por favor, não passe esse fiasco. Não pague esse mico. Internamente, o aniversariante te mandou para o inferno umas 10 vezes. Tu sabe disso. Sabe por que você sabe disso? Que quando esquecem de você, você faz isso. O mais legal agora é que nós somos da geração do Facebook, né? A gente só dá o parabéns. Deus te abençoe. Mas o ser humano, ele gosta de ser celebrado em datas especiais. O ser humano já tem datas especiais. Já é tão difícil a vida, cara. O cara fica batendo ponto, fica trabalhando hora extra. O cara sofre. Aí no dia do aniversário, ninguém dá presente para o cara. Tenho certeza que você não gostaria de ser essa pessoa, né? Você gostaria de lembrar. Então, gente, os dias especiais, eles servem para que nós não esqueçamos daquilo que realmente importa em nossa vida. Se eu perguntar para os homens que estão casados aqui, qual é o dia de aniversário de namoro? Qual é o dia de aniversário de noivado? Qual é o dia de aniversário de casamento? A mulherada dá risada. Pior, que dia tua esposa faz aniversário? Bem, pastor, ela me pegou. Quando a minha esposa faz aniversário? Rapaz, me esqueci agora. Aí a mulherada chega, faltando 2 dias para o aniversário de casamento. Amor, tem uma data especial essa semana, né? E o homem o quê? O Grêmio e o Inter vão fazer? Não, amor, não. Tem uma data tão especial. Vai ter o UFC ontem. Mas tem uma data muito especial, amor. O que aconteceu? Será que é aniversário do desastre das Torres Gêmeas? Uma vez uma mulher pregou que ela saiu de casa, era aniversário do marido dela. Ela escreveu no espelho do banheiro, onde é que escova os dentes: feliz aniversário, amor, te amo. O homem levantou de manhã, escovou os dentes do espelho, cuspiu, saiu. Daí a mulher chegou, gostou da dedicatória? Que dedicatória?
como que dedicatória eu botei no espelho. No espelho? Eu não vi nada. Então, gente, para o homem principalmente, é bom nós saber de dias especiais. Agora, para o ser humano, não há nada mais lindo do que comemorar o Natal, que é o nascimento de Jesus. 25 de dezembro, será que é essa data? O teórico conspiracionista, não, eu sou doutor dos demônios. Cara, é óbvio que ninguém sabe se é 25, se é 24, se é 23, se é 22. É uma data simbólica. Para nós comemorar o essencial, que Jesus Cristo nasceu. Veio do céu para a terra, nasceu aqui na terra. Então o Natal, ele nos aproxima de tal maneira, que mesmo o Papai Noel tentando tirar a glória, não consegue. Todo mundo lembra de Cristo. O diabo sempre tenta distorcer a essência daquilo que é real. Mas todo mundo lembra de Jesus. E nesses momentos, as pessoas ficam, poxa, mas Jesus. Aí vem a Páscoa, que estamos comemorando a morte e ressurreição de Jesus. Opa! Lá no meu Facebook, estava olhando esses dias, é padre, macumbeiro, espírita, evangélico, declarando, Jesus ressuscitou. Ateu, ele nem se ligou, Jesus ressuscitou. É uma declaração maravilhosa que nos faz refletir. Eu gosto, no sentido de reflexão, de participar de velórios. Uma das coisas que mais mexe com o ser humano é o velório. Principalmente quando é uma pessoa jovem. Esse dia eu fiz um velório de um menino jovem. Todos os jovens estavam chorando, apavorados, não entendendo por que Deus levou aquele jovem. E eu disse, esse irmão que está aqui, cumpriu a missão dele. E uma última missão ele deixou para todos vocês aqui, jovens. Vocês não sabem a hora do dia que vocês vão embora. Reflitam sobre isso. E se fosse vocês no lugar dele? Iriam para o céu? Iriam para onde? O velório, ele é uma coisa maravilhosa, gente. Não para o luto, claro que não, é uma coisa dolorosa, mas para nós refletir sobre nossa vida. Não é à toa que Provérbios diz, há mais valor em ir num velório do que numa casa de festa. Que numa casa de festa você está ali alegre, bebendo, dançando, se prostituindo, como se o mundo nunca fosse acabar, como se Jesus não existisse, como se Jesus nunca fosse voltar e como se você nunca fosse morrer. Agora no velório, você fica chocado. Você percebe que ali há um amigo teu, um familiar teu, que também pensava igual você, que nunca morreria e morreu. E nós pensamos, e quando for eu? Para onde eu irei? Para que lugar eu vou estar? E vou estar indo, né? Então, gente, a Páscoa é um momento de você perceber Jesus olhando para você. João Batista percebeu Jesus vindo, percebeu Jesus chegando, e ele não hesitou em deixar de adorá-lo. Ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado, que tira minhas fraquezas, que tira minhas dores, que tira minha perturbação. Vem, Jesus! A Páscoa é para você pensar como está a sua vida com Jesus. Como você está vivendo com Jesus? Não é porque você é crente que você é cristão. Eu conheço cristãos que há 10 anos atrás eram pastores, depois viraram cabeleireiros, depois viraram desviados, depois viraram ateus, depois voltaram para o cristianismo, agora estão naquela meia boca. Você não pode garantir que ano que vem tu vai ser crente. Você não pode garantir que ano que vem você vai ser cristão. Por isso Deus é tão bom que Ele traz dias, festas especiais para você lembrar que Jesus continua olhando para você, chamando a tua atenção para Ele, para o nascimento dEle, para a morte dEle, para a ressurreição dEle, para a cruz dEle. Ele continua dizendo para você, eu morri numa cruz, eu morri para o mundo, eu morri para o pecado, e eu não tinha pecado. Você também deve morrer para o pecado, para o mundo, para Satanás, e viver uma nova vida, porque é isso que eu estou propondo para você, viver uma nova vida. Se você perceber, Páscoa
vem da palavra hebraica Pessah, que é muito simples. Quem estuda a história de Israel vai lembrar que certa vez Deus se colocou entre Israel e os egípcios, entre Israel com Moisés liderando e Egito com Faraó liderando. O povo de Faraó do Egito adorava outros deuses e Deus queria levar Israel a uma terra prometida. Você sabe muito bem que Faraó não deixou. Deus envia 10 pragas para ele liberar o povo de Deus, ir para a terra prometida. E uma das pragas foi que Deus mataria o filho mais velho de cada família egípcia, inclusive do Faraó. Nesse momento, Deus diz para os judeus, para o povo dele: ei, tal dia, tal horário vai passar o anjo da morte matando todos os primeiros filhos dos egípcios. Mas vocês precisam fazer alguma coisa aqui para que vocês não percam os filhos de vocês também. Então peguem um cordeiro, tirem o sangue dele, pintem as portas com o sangue, pintem as janelas, pintem a casa com o sangue do cordeiro, porque quando o anjo passar, ele não vai tocar em nenhum de vocês, porque o sangue do cordeiro está ali. E daí que se origina, então, a Páscoa. É daí que se origina tudo. O que é Páscoa? É o anjo da morte do inferno passar por ti e não poder te pegar. Páscoa é o espírito maligno, Lúcifer, o Satanás, querer levar tua vida para o inferno, mas não pode, porque sobre você tem o sangue de Jesus, a presença do Espírito Santo, a voz de Jesus Cristo. Já aqueles que não gostariam de ter Jesus, quando o anjo da morte passa, ele pega. Quando o anjo da morte passa, ele mata. Quando o anjo da morte passa, ele ceifa. Eu tenho visto tantos testemunhos de jovens cristãos que estão na BR, o carro capota e simplesmente eles saem ilesos do acidente. Eu tenho visto tantos jovens, pessoas querendo dar um tiro na cabeça e a bala não sai. Eu tenho visto jovens que poderiam ter sido mortos num assalto e simplesmente os bandidos não assaltam e não matam. O que vem a ser isso? O sangue de Jesus. Ao mesmo tempo, Deus pode levar pessoas dessa forma. Isso não é uma doutrina, tá, pastor, então o cristão não sofre. Não estou dizendo isso. Às vezes Deus pode permitir, pode levar através disso. Mas eu digo que Deus, ele tem um compromisso com quem tem o sangue dele sobre si. Então, o próximo ponto para nós continuar conversando aqui, gente. Receba o perdão de Jesus. Sem perdão não há conexão. A Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é linda. Gênesis capítulo 1, criação do planeta. Gênesis capítulo 1 e 2, entre 1 e 2, criação do homem e da mulher. Gênesis capítulo 3, desobediência de Adão e Eva. E naquele mesmo capítulo aparece então Adão e Eva envergonhados por causa do seu pecado, se escondendo por causa de suas maldades. E Deus faz o primeiro sacrifício de sangue para cobrir o homem. Ele pega um cordeiro, o próprio Deus mata o cordeiro e tira a roupa do cordeiro e tapa Adão e Eva. Ali então está o primeiro sacrifício profético de Deus dizendo: você pecou, mas o sangue do cordeiro vai te purificar. Jesus aparece também em Gênesis, quando Deus vai amaldiçoar a cobra. Deus fala: cobra, você vai rastejar no seu ventre. Dizendo também profeticamente para Satanás. Porém, um descendente dessa mulher vai pisar a tua cabeça e vai tirar de você o poder sobre os homens. Vai passando o tempo, Deus mostra para o ser humano, há milhares de anos atrás, que para ele perdoar os pecados do homem, era necessário que o sacerdote pegasse de alguém um cordeiro. E esse sacerdote tiraria o sangue do cordeiro, derramaria no altar, e a partir dali aquele homem podia ir embora perdoado. Se você ver no Antigo Testamento, você vai ver isso em Êxodo, você vai ver isso em Levítico, você vai ver isso em Números, você vai ver isso em Reis, Crônicas, que o povo, inclusive Davi, inclusive Salomão, eles entregavam sacrifícios. Era um banho de sangue no altar.
E todo mundo ficava, por que Deus é tão sanguinário? Por que Deus pede tanto sangue? E Deus dizia, porque no sangue há vida. Se a tua vida pecou, o sangue desse cordeiro vai purificar, vai perdoar a tua vida. Porém, tinha um problema, queridos, na época do Antigo Testamento, que o cara oferecia o cordeiro para o sacerdote, e o cara cometia um pecado, velho, eu trouxe aqui um cordeiro para você sacrificar, e daí eu recebi o perdão de Deus, beleza? E o sacerdote, beleza, então manda o cordeiro aí. Ele cortava o cordeiro, saía o sangue, aquele ritual, e o sacerdote vai em paz, perdoado está. Beleza, sacerdote, glória a Deus. Eu vou pecar de novo. Eu fui perdoado, mas esse perdãozão está tão bom que eu vou pecar de novo. E assim acontecia. Começava a haver sacrifícios políticos. Começava a haver quebrantamentos políticos. Estou perdoado, mas vou continuar pecando. Recebi o perdão, mas vou continuar me prostituindo. Recebi o perdão, mas vou continuar mentindo e roubando. Recebi o perdão, já que Deus tem um processo de sacrifícios. Eu peco, jogo o sacrifício, recebo perdão. Peco, jogo o sacrifício, recebo perdão. Aí Deus, finalmente, usando o profeta Samuel, falando com Saul, diz: Deus não se agrada mais de sacrifícios, mas sim que o homem o obedeça. Eu quero obediência, não sacrifício. Aí aquele povo não conseguiu entender, mas como assim? Mas não era um cordeiro que tinha que matar e derramar o sangue? Não era assim que eu recebi o perdão de Deus? Aí Deus começou a mostrar, não, queridos. Se você ler o livro de Hebreus, lá vai dizer o seguinte: sangue de touros, sangue de cordeiros perdoaram o ser humano. Sangue de cordeiros perdoavam, mas não transformavam. Sangues de cordeiro tiravam a consciência pesada, mas não livravam a pessoa de cometer o mesmo pecado depois de alguns dias. E aí Deus finalmente diz, em Hebreus, Jesus chega e fala: Pai, eu posso ser esse cordeiro. O que eles precisam, Pai, não é só de perdão. O que eles precisam, Pai, é de transformação, é de purificação, meu Deus. Me envia lá para baixo, que eu vou derramar o meu sangue, e o meu sangue não vai só perdoá-los, mas vai purificá-los. Então, queridos, nesse ponto, o Evangelho, a salvação, ela é para todos, mas não significa que todos terão salvação. A salvação é destinada a todos. Mas entre esses todos, só aqueles que pegarem esse presente que serão salvos. Só aqueles que acreditarem nessa pregação é que serão salvos e farão parte do povo de Deus. Você gostaria de ser perdoado dos seus pecados? Você gostaria de receber o perdão de tudo que você fez? Sem perdão, você não vai se conectar com Deus. O ponto 3, vamos lá. Deixe o sangue de Jesus te purificar. A prova que estou salvo é a minha transformação de vida. Então, queridos, quando eu entrego a vida para Jesus, é muito maravilhoso isso. Ele não tem somente o poder de me perdoar. Porque os cordeiros do Antigo Testamento, os bois, os cordeiros ali, por serem animais, eram animais imperfeitos. Eram animais que muitas vezes possuíam falhas em seu corpo de animal. Os cordeiros não conseguiam santificar o homem, sabe por quê? Porque bicho não santifica homem. Só homem santifica homem. Boi não santifica homem. Macaco não santifica o homem. Para quem acha que o homem veio do macaco, e tu ainda acredita nisso, parabéns. Se tu se sente ofendido, porque se tu não se sente ofendido por alguém dizer que tu veio do macaco, aí não resta mais salvação para você. Mas bicho não santifica bicho. Aí Deus faz o seguinte: Jesus,
Tu és perfeito, tu não tem pecado algum, tu não tem erro algum, você é como eu sou, teu Pai, santo divino. Então eu vou te lançar na terra e você será o sacrifício final. Você será o cordeiro final. A Bíblia diz que certa vez Abraão recebe o seu filho Isaque. E ele ama tanto Isaque, que ele ama Isaque acima do próprio Deus. E a Bíblia fala que Deus fala para Abraão: Abraão, mate o teu filho. Abraão fica apavorado no primeiro momento, mas ele obedece. E ele vai levando o seu filho para morrer. Falamos muito sobre Abraão, mas falamos pouco sobre Isaque. Isaque não tinha 5 anos, Isaque não tinha 7 anos, Isaque tinha, no mínimo, de 21 a 29 anos. Ele era adulto. Quando ele percebeu ali: pai, aonde está o cordeiro, aonde está a faca, aonde está o fogo, para o Senhor oferecer um sacrifício? Abraão disse: Deus proverá, meu filho. Quando eles chegam no lugar, Isaque percebe que ele era o cordeiro. Ele deixa o pai dele amarrar ele, o pai dele colocar ele no altar. Quando Abraão vai matar Isaque, a Bíblia diz que um anjo chega e fala: Abraão, não faça mais isso, porque agora eu sei que você ama a mim mais do que o teu filho. Naquele momento ele olha para o lado e num arbusto está um cordeiro. E Abraão e Isaque matam aquele cordeiro para celebrar ali um sacrifício. Abraão simboliza o pai, Isaque simboliza você e eu. O cordeiro simboliza Jesus. Era para ter sido você, era para ter sido eu. Nós estávamos prontos para ir para o inferno, nós estávamos prontos para receber a justiça de Deus sobre nós, mas simplesmente num arbusto apareceu Jesus Cristo e se colocou em nosso lugar. Então, quando João Batista está olhando para aquele cordeiro santo, ele está dizendo o seguinte: eis aí o cordeiro santo de Deus, que não só me perdoa, mas tira o meu pecado. Eis aí o cordeiro santo de Deus, que não será como aqueles cordeiros animais. Me perdoava, mas não me libertava. Me perdoava, mas não me transformava. Jesus tem o poder para me perdoar e me transformar. Por isso eu digo a você que está aqui hoje: é obrigação sua, obrigação minha, honrar esse Cordeiro Santo, mostrando uma transformação em nossa vida. Não desonre o sacrifício de morte de Jesus na cruz. Quando você não vive o que você crê, quando você não vive o que você prega, quando você não vive um verdadeiro cristianismo, um verdadeiro evangelho, você está desonrando Jesus Cristo naquela cruz. Porque o sangue dele tem poder, porque o sangue dele nos purifica. A não ser que você não acredite nisso. Você precisa dizer: Jesus, eu quero o teu perdão. E Jesus olha para a mulher adulta e fala: alguém te condenou aqui? Ninguém, Senhor. Então vá, perdão, vá, perdão, e não peques mais. Purificação. Certa vez nós estávamos indo para Curitiba, estava eu e os presbíteros indo para Curitiba, e na volta eu falei: gente, Deus me deu uma revelação do livro de Apocalipse, eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês gostariam? E os piamas, pastor, claro, 12 horas de viagem, um carro, como que não, né? E eu comecei a ler todos os capítulos de Apocalipse para aqueles meninos, explicando tintim por tintim cada capítulo. E no capítulo 5 de Apocalipse diz: o cordeiro e o livro. A Bíblia diz que tem 24 anciãos diante de Deus, chorando, porque tem um livro diante deles, lacrado, fechado, chamado livro da vida. Que para as pessoas serem salvas, era necessário aquele livro ser aberto e escrever o nome delas nesse livro. Mas aquele livro estava fechado, ninguém podia abrir aquele livro. E enquanto ninguém abria aquele livro, o diabo tinha poder sobre as pessoas. E aqueles anciãos diziam um para o outro: quem é digno de abrir esse livro? O próprio João, vendo aquela cena, começou a chorar. Meu Deus, ninguém consegue abrir esse livro.
Como a humanidade será salva se esse livro não conseguir ser aberto? Quem vai abrir esse livro? E a Bíblia diz que vem Jesus. Ele morre numa cruz, derrama o seu sangue. No terceiro dia ressuscita. 40 dias fica ressuscitado com seus discípulos. Ele sobe aos céus, como diz Atos. E Salmos diz o seguinte: quando ele chega nos portões eternos, um anjo olha para o outro e pergunta: quem é esse que está chegando? Levantai a porta, portões eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos do lado esquerdo, perguntam: quem é esse Rei da Glória? Os outros anjos dizem: como quem é esse Rei da Glória? É o Senhor Jesus, é o Senhor dos exércitos, poderoso é o seu nome, deixa ele entrar, ele vai entrar. E quando ele entra, está João de Apocalipse tendo aquela visão: quem vai abrir o livro? Estão os 24 anciãos chorando: quem vai abrir o livro? Aí aparece Jesus: ei, eu vou abrir esse livro, porque eu conquistei esse direito com o meu precioso sangue. Eu sou o Cordeiro de Deus que pode abrir esse livro. E naquele momento ele pega o livro e abre. Eu estava na frente no carro, os pés atrás, eu olho, galera, e o João presenciou essa cena. Pronto. A glória de Deus tomou nosso carro, travou nossa, a gente não conseguia mais falar, travou a nossa voz. Começamos a chorar. Para já esse carro. Nós ficamos ali, cabeça baixa, no mínimo 1 hora em silêncio. E a glória de Deus veio sobre aquele carro, gente. Nós ficamos travados. Nós vimos: meu Deus, olha o que Jesus fez por nós. Olha o que Jesus se prontificou por nós. Nós travamos ali. Ninguém falava uma só palavra. O céu desceu ali. Depois de chorarmos, segue a viagem. Temos que continuar o Apocalipse, estamos só no 5. Mas eu não consigo continuar. E não sei se vou continuar mais. E fomos indo, depois de 5 horas, nós em silêncio no carro, ninguém falava mais nada um com o outro. Foram 5 horas sem falar. Eu falei: Espírito Santo, eu tenho mais capítulos para ler para os meninos. Posso? E Deus pode. Continue. Gente, agora que nós estamos de boa aí, voltamos à respiração normal. Vamos para o capítulo 6. Aí começou, a besta montada em cima da prostituta, o dragão, o chip, a marca, aquela coisa que todo mundo, que o povo gosta. O povo gosta de chip, o povo gosta de marca. Quando na verdade o mais principal é o Cordeiro de Apocalipse. O povo quer saber se o anticristo é aquele, se o anticristo é aquele. Para de buscar quem é o anticristo e busque quem é o Cristo na tua vida. O que importa é o Cristo, é o Cristo. E o Cordeiro abre o livro. E portanto somente ele tem o poder de dizer: ei, você crê na minha morte, na minha ressurreição? Creio. Entrega a vida para mim? Entrego. Maravilha. Qual é o teu nome? Se não soubesse teu nome, né? Você crê no meu sacrifício? Você crê que eu sou o Cordeiro final? O Cordeiro último? Escreve teu nome. Pergunto para você. Sabe que tinta que é usado para escrever nesse livro? Sangue. Eu tenho a certeza que nesse livro o teu nome está escrito com sangue. Quem sabe você nunca entendia por que Jesus teve que derramar tanto sangue em sua crucificação. Quem sabe você olhava o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e você se perguntava: por que tanto sangue? Eu mesmo um dia, no primeiro ano de conversão, ao ler Hebreus, eu disse para Jesus: Jesus, por que o Senhor fez isso? Senhor, nós não prestamos, nós pecamos, nós erramos diariamente contra o Senhor, porque o Senhor se prontificou a se entregar de tal forma, Deus, derramar o teu sangue por uns caras como nós. Por que o Senhor fez? Não precisava ter feito isso, Deus. Deus só me disse: porque eu te amo. Porque o meu amor por vocês
vocês nunca vão entender. Meu amor por você que está aí é muito grande. Eu nunca vi ninguém decidir morrer por outra pessoa. Da forma de Jesus, não. Da forma que Jesus fez, eu nunca vi. E certamente eu nunca irei ver. E aí, eu pergunto a você, para finalizar a mensagem aqui, estou indo para a conclusão. A tua vida tem honrado esse sacrifício que Jesus fez por você? A tua vida e a maneira que você se comporta tem valorizado isso que Ele fez por você? Eu me policio todos os dias, todos os segundos da minha vida, todos os minutos da minha vida, para que eu em mim veja alguém que glorifique a Cristo, que glorifique a Jesus, que glorifique ao Senhor. Eu quero que Jesus olhe para mim e olhe para você e venha dizer, valeu a pena meu sacrifício por Ele. Valeu a pena eu ter me entregado por essa pessoa. Hebreus ainda diz o seguinte, queridos. Quando você olha a paixão de Cristo e você vê ali as pessoas cuspindo nele, açoitando Jesus Cristo, você fica indignado, né? Você fica... Coisa horrível isso, né? Mas a Bíblia fala que quando você peca, quando você tem Cristo no teu coração, e você peca, e você volta para o mundo, e você volta para as prostituições da vida, você está novamente açoitando as costas de Jesus. Toda vez que eu peco, toda vez que eu erro, toda vez que eu me revolto, me rebelo contra Deus, eu estou açoitando as costas dele, eu estou cuspindo nele novamente, eu estou colocando uma coroa de espinhos na cabeça do meu Cristo novamente. Quando na verdade Ele é o Cordeiro Santo que tira o meu pecado, e por que eu devo viver em algo que foi tirado? Por que viver pecando quando Ele tirou esse pecado? Não tem desculpa para você e para mim continuar pecando. O teu pecado pode ser explicado, mas não pode ser justificado, porque ele foi tirado. Se você crê nisso, você deveria viver uma vida de honras e glórias a Deus. Pastor, mas quer dizer que eu vou ser perfeito, que eu nunca mais irei pecar? Claro que não. A Bíblia diz muito pelo contrário, que nós iremos errar sim. Nessa caminhada com Cristo, nós iremos pecar várias vezes, mesmo sendo cristãos. Mas a Bíblia fala que esse pecado nunca mais vai nos escravizar. Nós iremos pecar, mas teremos o poder de nos arrepender. E como Davi fez naquele dia, que teve um coração segundo o coração de Deus. Qual que era o coração de Davi? Era um coração perfeito como o de Deus? Não. Era um coração, quando pecava, estava disposto a se arrepender. Viver o cristianismo é uma vida onde eu estou vivendo todos os dias o arrependimento. Pequei, desculpa, Senhor, me perdoa, não faço mais. Agora, se você quer desprezar o sangue de Jesus, volte a pecar. Volte a fazer o que você fazia na tua antiga vida. Volte a fazer aquelas coisas que você fazia e não dê mais atenção para Jesus. Você acaba de cair da graça de Deus, de cair da salvação de Deus. Mas o Cordeiro Santo continua olhando para ti, e João Batista diz, eis aí o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Conclusão, Páscoa significa passagem, e nessa Páscoa tem a passagem da antiga vida para uma nova vida em Cristo Jesus.